Olá, meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 21ª semana do tempo comum. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhe entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E caro irmão, irmã, no Evangelho de hoje, Jesus está dizendo que todos nós temos uma missão, a todos nós foi confiado dons e talentos da parte de Deus. E é engraçado porque Deus trata cada um de forma única. Veja que para um são 5 talentos, para outro 2 e para outro 1. Mas isso não os diferencia, isso não os torna melhor ou pior entre eles. Pelo contrário, Deus dá esses talentos, como a própria palavra vai dizer, de acordo com a capacidade de cada um. Ou seja, o Senhor não vai cobrar nada além daquilo que nos foi dado, nos foi confiado. Ou seja, nós precisamos, meu irmão, minha irmã, colocar os talentos que Deus nos deu a serviço do outro. E saber que cada um de nós tem um talento. Assim como uma diversidade de dons, mas um é o Espírito. Há uma diversidade de talentos, mas um é o Deus. E o problema é quando nós começamos a olhar para o talento do outro, quando nós começamos a olhar para aquilo que o outro faz e desejar aquilo, sendo que aquilo não é o nosso talento, aquilo não é o dom que o Senhor nos deu. E achar que às vezes, nossa, o outro faz muito bem aquilo e eu. Não, você tem o seu dom, você tem o seu talento, que deve ser colocado em prática, em prol do outro. Porque um dia nós estaremos diante da presença de Deus, não há como. E diante da presença de Deus nós vamos apresentar a Ele as obras, boas e más, que nós fizemos. E aí consiste a graça, de mostrar a Ele, está aqui, Senhor, o Senhor me deu esses talentos e na minha limitação, na minha miséria, e o Senhor sabe, o Senhor conhece. Olha, eu trabalhei, fiz, acabou multiplicando aqui pela Tua própria graça. E o Senhor vai dizer: obrigado, servo fiel, eu te confiei tão pouco e você foi fiel, então
Vou te dar muito mais, venha participar da minha alegria, desse grande banquete celeste. É isso, caro irmão, irmã. Não se desvalorize, Deus não te desvaloriza. Deus deu dons, talentos a todos nós. Infelizmente, às vezes, na nossa história, na nossa vida, houveram pessoas que nos falaram palavras malditas, mal faladas, mal expressadas. Você não é ninguém, você não pode, você não presta, você é um preguiçoso, porque você é isso, você nunca vai vencer. E muitas vezes as pessoas se conformaram, tomaram uma forma dessas palavras. Então eu peço que hoje, nesse evangelho, todas essas palavras sejam destruídas, para que nós sejamos aquilo, não o que os outros pensam de nós, mas o que Deus quer que sejamos. É isso, Santa Teresinha fala isso. Eu não sou aquilo que falam de mim, mas eu sou aquilo que Deus pensa de mim, que Deus quer para mim. É isso, que nesse evangelho todas essas palavras malditas hoje caiam por terra, para que os dons, talentos que o Senhor nos deu sejam trabalhados na nossa vida, pela nossa vida, e multipliquem, que alcancem outros corações, outras pessoas. Façamos isso e veremos a graça de Deus acontecendo, porque tudo é graça de Deus. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.